Eu vou fazer uma introduçãozinha, viu, Pedro, e rapaziada da bancada, mas você vai pegar a minha linha de raciocínio. Veja bem, eu tive o prazer de participar de algumas lives já com você, já é o terceiro candidato, entendeu? E vendo as ideias, como vi você no nosso canal lá com o irmão no Vasco Canadá, junto com o Eloy, etc. e tudo mais. E então, Pedro, eu venho vendo que a palavra-chave nessa campanha ou nesse discurso é a palavra transparência. Essa palavra transparência ela tá em primeiro instante em tudo quanto é boca de todos os candidatos, e o que é o normal. Eu concordo plenamente também. Então veja assim, ó, quando a gente fala em transparência, Pedro, eu posso abrir um leque. Transparência do contrato, transparência de uma eleição que tem que ser, que vai ser online, né? Entendeu? Então ela tem que ser transparente. Vocês têm que ter, como é que se fala? Acesso ao banco de dados, aquelas pessoas que realmente vão votar para ver se defunto não vota, mas eu falo também acesso a uma gestão. E aí, Pedro, eu vejo assim, ó, seria leviano de nossa parte hoje, eu falo de nossa, porque eu posso falar por mim também, e não é que eu estou falando pelos amigos aqui, mas eu falo de nossa parte, a gente fala assim, ó, se eu ganhar, eu vou abrir o contrato, eu vou jogar, né, o que foi o contrato da SAF, porque juridicamente, até então, tem alguma coisa que é protegido. Você entendeu? Então, não dá para o candidato, num primeiro instante, numa campanha, só se basear em cima de, eu vou abrir o contrato, eu vou jogar, né, vamos ver o que que tá. Que é claro que o contrato, querendo ou não, vai dar uma brecha, e aí, juridicamente, que eu vejo que dá desses candidatos à oposição, maioria deles é na área de direito, né? Não só você, como outras pessoas são da área de direito, e vejo também que o Ministério Público do Rio de Janeiro mudou muito as cabeças de quando foi a eleição passada. Eu pergunto, e a outra coisa, e continuo na minha introdução, Pedro, assim, ó, mas o candidato que ganhar agora, ele sabe que ele vai assumir um associativo, não é o futebol. O futebol é um carro-chefe, né, de um associativo, no caso, que era o Vasco. Mas hoje a gente está falando em um associativo, e você acabou de me falar aí dos esportes, né, dos esportes olímpicos, que eu também acho louvável. O Vasco já foi potência no basquete, a origem do Vasco é o Remo. O Remo hoje não é nem, eu acho que mal é a quarta potência do Rio de Janeiro, não se ganha mais nada, né, entendeu? E é a nossa origem, então é triste. Aí eu pergunto, o Pedro Strozenberg ganhando, ele vai ser transparente na gestão dele associativa? Ele vai dar essa liberdade da maneira que ele vê, não só, veja bem, não só o candidato, mas eu falo, vai se botar no papel do torcedor, entender que o torcedor precisa visitar um São Januário, que o torcedor precisa, que você precisa captar gente para trazer para os esportes olímpicos, e aí vai haver essa transparência, e emendo mais assim, o Pedro Stronzenberg vai continuar na carreira dele firme, na carreira que eu falo, na campanha firme, ou há uma possibilidade de uma união, ou está descartado isso? Kim, obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas, né, que também dialogam entre si, mas pela sua introdução e pela sua evidente esperança aí que construída nesses novos tempos, né? Então, eu acho que o primeiro tema, né, da transparência, por enquanto todos os candidatos estão falando nisso, mas não sei se todos os candidatos no final falarão disso, porque ainda tem os candidatos da situação e que esses vão ter mais dificuldade de defender a transparência, porque não praticam, né, infelizmente. Então, e eu queria começar justamente por esse ponto. A minha história, a minha vida é da busca da transparência, da busca do diálogo, da busca da participação. Então, eu não vou falar de transparência como algo novo, como algo que eu não conheço, ou que eu não defendo, ou eu não busco a minha vida inteira. Então, a transparência, para mim, é uma pedra fundamental, né? Para mim, eu tenho isso como referência em todos os lugares onde eu estou, né? Nas relações que eu estabeleço. E acho que no Vasco esse é um tema que está tão mal colocado que ele precisa vir para a campanha.
não deveria ser campanha, não deveria ser motivo de campanha isso. Eu não gostaria que essa palavra fosse a palavra que definisse a motivação da minha participação enquanto candidato a presidente do Vasco. Isso, para mim, é requisito básico, não deveria ser um diferencial. Mas a situação que o Vasco está vivendo, isso passa a ser um compromisso necessário, né? E uma posição fundamental. Então, eu tenho um compromisso absoluto com a transparência do contrato da SAF. É claro que a gente também tem que respeitar o negócio, tem que respeitar a institucionalidade do clube, tem que respeitar a vigência do contrato, mas a gente tem que garantir que esse contrato seja conhecido, seja acessível aos associados, seja possível de ser monitorado, de ser controlado também pelos seus associados, né? E, nesse sentido, esse é meu compromisso número 1, com a transparência do contrato e respeitando aquilo que precisar ser sigiloso, mas certamente não é da forma como hoje está sendo colocada, né? Os negócios não podem estar acima os interesses particulares não podem estar acima dos interesses coletivos em se tratando de uma associação, em se tratando do Vasco. Então, esse é o compromisso número 1. Compromisso número 2 é de construir uma gestão participativa, dialogal e, portanto, transparente. Não dá para você dizer que vai ser participativo se você não exercitar a transparência, exercitar o diálogo. E é isso que eu acredito na minha vida. Eu não sou uma pessoa de fazer os acertos de portas fechadas. Eu gosto das portas abertas, do diálogo, da transparência. Eu acho que o Vasco é gigante justamente porque é capaz de conviver com a diversidade e de construir a partir das diferenças. O Vasco deu essa demonstração na sua história. O Vasco tem esse lugar na história do esporte, na história do futebol. E eu acho que isso precisa ser resgatado, precisa ser fortalecido. Então, para mim, transparência é o compromisso realmente primeiro, porque a gente tem passado por momentos onde... e a gente aceitou uma condição como sócio, né? E todos nós, eu votei contra esse formato da SAF, esse desenho, mas somos todos vascaínos, sócios, então os sócios aprovaram a SAF. E aprovaram sem transparência. Aprovaram abrindo mão da transparência. Isso tem um preço muito alto, é o preço que a gente está pagando hoje. Então, acho que a gente vai seguir. Não é a solução agora, não é dizer vamos acabar com a SAF amanhã, porque o contrato é o que vale, o contrato é o que rege, a gente precisa ter estabilidade no Vasco, a gente precisa ter institucionalidade, funcionamento, mas a gente tem que ter transparência. Se a transparência trouxer elementos, subsídios, questões que evidenciem uma violência, uma violação, um prejuízo do Vasco, aí o contrato precisa ser discutido, precisa ser questionado. Mas o primeiro passo fundamental é conhecê-lo e partilhar para que todos os associados, todos os vascaínos e vascaínas possam saber o que está ali escrito e o que define a vida futura do nosso clube. A questão da composição é um desafio para todos nós que somos no campo da oposição. O Vasco, infelizmente, tem sido gerido por uma diretoria que foi eleita e que está sustentada por uma decisão judicial instável, né? E mesmo assim ela tomou medidas e atitudes que são muito decisivas para o Vasco. Então, uma diretoria aprovada ou eleita num processo não transparente, né? Que de novo já começa a não transparência num processo de uma contratação estranha de uma empresa por uma enquete virtual, que não teve monitoramento, não teve acompanhamento, que nem sei se foi paga, nem sei se foi contratada pelo VAR, nem sei se tem contrato também com essa empresa que prestou o serviço da eleição, que acabou gerando aí essa diretoria atual. Então, esse descompromisso com a transparência não pode ser uma marca que perdure no processo eleitoral do Vasco.
e também não pode ser a marca que fique com o Vasco. Então, a gente tem dois elementos aí na sua pergunta. Primeiro como é que será o processo eleitoral do Vasco, e a gente fez um movimento conjunto das oposições, por isso que eu junto as duas questões, Kim. A gente fez um movimento conjunto das oposições, de candidaturas que estão hoje colocadas, pela divulgação, pela transparência, né, pela exposição da lista dos sócios, para que os sócios possam se organizar e se prepararem para o pleito eleitoral. Então, esse movimento já é um movimento conjunto, é um movimento articulado, é um movimento que quer construir uma unidade também no campo da oposição. Quando a gente vai para um processo eleitoral como esse, tem dois elementos fundamentais. A primeira é defender as ideias, é defender aquilo que a gente acredita. E eu vou com esse sentido. E o segundo é poder disputar efetivamente, ter chance de vitória. E para esse segundo, a construção, as alianças são fundamentais. E para o primeiro também. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é juntar aquilo que a gente acredita e reforçando a construção de alianças. A gente não está fechado a aliança, a gente não está fechado para ser uma chapa isolada, ao contrário, a gente acha que o processo eleitoral ele constrói unidade que dá depois condições e estabilidade para a gestão do Vasco. Então, a minha candidatura, a candidatura de Identidade Vasco, nós fomos um dos primeiros a lançar nosso nome, para abrir o diálogo, não é para fechá-lo. Não é para dizer, a gente está aqui indo isoladamente. Mas a gente tem o nosso caminho, a gente tem as nossas ideias, a gente está colocando elas, está discutindo elas, estamos aqui apresentando as propostas, apresentando as nossas diretrizes. Na eleição do Vasco, se a gente caminhar lá na frente para uma unidade, para um afunilamento, para uma composição, eu acho que vai ser de bom grado fazer isso, se as ideias tiverem prioridade em relação às pessoas. O mais importante é que a gente tenha um compromisso com o Vasco e com as soluções para melhorar a situação do Vasco. Mas, nesse sentido, estamos muito abertos aí para construir, sim, alianças, tanto no meu nome como no nome de outras pessoas. Tem bons candidatos já colocados, né? O Leonardo Rodrigues é uma pessoa com uma história dentro do clube, muito respeitada, de contribuições importantes, defesa do Vasco, colaboração do Vasco. O Eduardo Cassiano também é uma pessoa de longa história também na política do Vasco, já foi parte do grupo também que eu faço parte, né, do Identidade Vasco. O Euriquinho também, grande benemérito, também já deu contribuições importantes. E outros que estão aí também, que eu acho que a gente tem que dialogar e tem que costurar. Mas aqui eu posso falar da minha candidatura, da candidatura de Identidade Vasco. A gente tem dialogado com muita gente, tem conversado com diferentes grupos e também com torcedores e com pessoas que não têm um envolvimento direto na política do Vasco hoje. É muito importante que a gente amplie essa participação. Unidade e aliança precisam ter esses dois referenciais. A possibilidade, né, quer dizer, o vínculo das propostas e a possibilidade de vitória. E, nesse sentido, a gente vai estar conversando, porque o Vasco precisa mudar, precisa sair desse atoleiro que ele está vivendo hoje.